Essa daí é a célula vegetal, né? Na verdade é o tecido vegetal aí, né? Dá pra ver dois tipos de tecido vegetal, né? Um com um aglomerado mais, células mais quadradinhas, bem didático, e outro com células mais cilíndricas. Não vou entrar em detalhes aí sobre tecido vegetal, né? Porque não é aula de botânica, tá? Só para ter uma noção de como é que é a diferença entre as duas células eucarióticas, célula vegetal e a célula animal, que a gente viu lá no outro, né, na outra parte desse filme. Ó, quadradinha e outras aqui mais, um pouco mais fibrosas, tá? Aí a gente vai falar aí dos tipos de divisão celular, né? Basicamente são dois os tipos. A meiose, que ocorre na formação dos gametas, que é a gametogênese, né? Que é a formação lá do óvulo na mulher ou na fêmea, né? Já que estamos falando no contexto geral. E a fecundação, que é o encontro, né, dos gametas, tá? Que assim como ocorre a gametogênese na fêmea, ocorre no macho também, né? O macho é lá a bolsa escrotal e a fêmea lá nos ovários. E na meiose, né, em todo o aparelho reprodutor de ambos, macho e fêmea, né, ocorre a formação dos gametas. E no momento da reprodução lá, da fecundação, o ciclo da meiose se fecha, né, chamando-se meiose 2, a fecundação.
importante saber isso aí, por quê? Porque a gente vem falando de genética, né? Lá os cromossomos, foi a aula anterior. Eu fracionei a aula 6 em primeira e segunda parte, talvez tenhamos até uma terceira parte, que o assunto é bem extenso. Então aí a célula eucariótica, esse estudo aí que a gente vem fazendo aí sobre divisão celular, restringe-se ao organismo eucarionte. O outro tipo de divisão celular é a mitose, né? A mitose é mais frequente no organismo, porque é um organismo que tem perda de gasto energético e com isso tem perda celular também. As células morrem, né? Mas o organismo ele vai lá e faz os reparos e envia novas células, né? Por exemplo, o sistema imunológico, né? Quando tem que combater certas infecções, os glóbulos de defesa eles morrem nesse combate aí, e o organismo envia outras defesas para continuar o combate, tá? E aí durante toda a vida isso acontece, né? A gente chega mais um pouco mais perto aí para entender que nós viemos falando de cromossomos e aí a gente tem que entender lá aquela formação dos cromossomos se deve a isso aí, olha. Na verdade, a maior parte do tempo eles encontram-se nesse estágio aí, que eu vou colocar o cursor aqui para ficar mais tranquilo pra galera. Essa parte aqui, onde o DNA está disperso no núcleo em forma de cromatina. Isso aqui é a intérfase, né? Ele ainda está se preparando para a divisão celular. Aqui a divisão celular já se inicia com a formação lá daqueles bastões que a gente chama de cromossomos, é a prófase. Em meiose, né, na formação de gametas, a gente chama de prófase 1. Em mitose não precisa ter esse númerozinho aqui. E depois, né, o que acontece? Olha lá, na metáfase, né, ocorre isso aqui, né, que é a formação de cromátides irmãs nos cromossomos, né, os filamentos dos centríolos, né, segurando aqui, né, uma força centrífuga aqui, ou seja, do centro para as bordas, e aí ela começa, olha, a se alongar a célula aqui, né? E aí, em meiose, a gente vai para a parte de meiose 2. Não, perdão, meiose 1 ainda, né? A divisão da célula em meiose 1, que é a formação dos gametas. E aí, olha só, já está há uma invaginação na célula aqui, ela vai se formar em duas. Por isso é necessário que o DNA se organize na forma de cromossomos, não na forma de cromatina, para não ter perda de informação genética. E aí ela se divide aqui, olha, né? Essa parte toda aqui é a parte de anáfase, né? E aí, olha só, ocorre isso, ok? Então, as fases são uma fase precursora, que é a intérfase, a primeira fase, que é prófase, a fase, a metade aí, que é metáfase, logo em seguida vem a anáfase, né, que é a parte da invaginação aqui, e depois vem a telófase, não está nessa tela aqui não, mas toda essa informação aqui genética disposta em forma de cromossomo, ela vai voltar a ser isso aqui, né? Então ela é a telófase com relação ao núcleo. Com relação ao citoplasma é chamada citocinese, a última etapa da divisão celular. E aí tem alguns gráficos que caem muito nas provas, né, de Enem vestibular. Tá vendo lá, olha? Só recapitulando, né, falando de cromossomos, olha. O homem, ele tem um total de 46 cromossomos, o cão um total de 48. A drosófila, que é a mosquinha da fruta, tem um total de 8 cromossomos. E a cebola, que foi uma das
uma das microscopias que eu mostrei aí, ela tem 16 cromossomos, tá? O gato 38. E ali a gente vai para esse gráfico aí, olha. E ele tem as etapas da intérfase. Tá vendo aí? G1, o material genético, o DNA, ele está se preparando. Ele está nessa fase aqui, ó, de 2 N's, né? Ele é diploide. Em S é o stop. E aí depois ele dá uma... Então ele tem o dobro de DNA. Ele passa a ser uma célula 4N, né? Poliploide. E aí, se esse stop aqui avançar, o nível da intérfase vai para G2, com o dobro da carga genética, podendo então aí dar o suporte para a divisão celular. E aí tem, como eu falei ali, tem a mitose, por exemplo, né? Que é a parte das células somáticas. Tem aqui, olha, tem aquelas fases lá da divisão celular que eu falei. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Esses nomes são bem estranhos, mas é bom memorizar isso aí, tá, galera? E aí depois que a célula se divide, ocorre de novo aí a intérfase, quando ela fica sobre a forma de cromatina, o seu DNA. Então, para uma célula se dividir, as horas são essas daí, olha. Tá vendo aí quanto tempo que demora para entrar em mitose? Umas 12 horas para se dividir uma célula por mitose. E aí tem todo esse ciclo aí, o A, o B, o C e o D. Nem sempre completa, né? Às vezes ela não vai dividir. Da etapa S, ela permanece ali sem fazer a divisão celular. Alguns erros entre S e G2 podem ocasionar as neoplasias, conhecidas popularmente como câncer. Então vamos ficando por aqui. Esperamos que tenham gostado aí.